Era um terreno, sim, vai fazer lá o depósito.
de novembro. Peço à secretária a conferência do Quórum. Bom dia, Quórum, senhor presidente. Por favor, a leitura do expediente. Pedido de providência 590, do vereador Aquiles Pires, para que seja realizado balastramento, patrulhamento e rolo na rua Coronel Júlio Barros, Parque São José. Pedido de providência 591, Aquiles Pires, que seja realizada a colocação de rejeito de asfalto na rua Altivo Esteves Freire, em frente ao número 367. Pedido de providência 592, vereador Aquiles Pires. Solicita a máquina para abrir um espaço maior na rua Davi José Fernandes, entre o número 185 e 195, conforme já havia sido solicitado pelos moradores locais, e também a colocação de rejeito de asfalto em toda a extensão da via. Pedido de providência 586, vereador Leandro Ferreira, que através da secretaria competente que seja providenciada a instalação de uma parada de ônibus na rua Alcebiades Gomes do Amaral, travessa com a rua AC Moraes, na Vila Colina dos Santos, no bairro Prado. Pedido de providência 587, do vereador Leandro Ferreira, que através da secretaria competente que seja realizado o patrulhamento e balastramento, bem como a limpeza da rua Padre Miguel Ramos, número 211, no bairro Santa Rosa. Pedido de providência 588, da vereadora Maria Helena, solicita que seja encaminhada correspondência ao chefe do Executivo para que, através da ordem competente, seja realizada a colocação de balastro na rua Carlos Ludwig, em frente ao número 149, no bairro Marim 2. Pedido de providência 589, da vereadora Maria Helena, para que solicita ao órgão competente seja realizada a manutenção da rua Carlos Curvelo, no bairro Marim 2. Pedido de providência 582, do vereador Lídio de Azevedo Mendes, solicita a extensão de rede de luz na rua Cristino da Costa Souza, AT. Pedido de providência 583, do vereador Marco Monteiro. 583, para que seja realizada a seguinte providência: cumprimento dos repasses dos valores de 20 mil do governo estadual destinado à aquisição de EPIs para o combate à pandemia do novo coronavírus e de 50 mil referentes à emenda parlamentar apresentada pelo deputado Luiz Augusto Lara, à Associação de Pais e Amigos Excepcionais a Paz Santana do Livramento. Pedido de providência 584, da vereadora Maria Helena, para que o órgão competente seja, que através do órgão competente seja realizada o patrulhamento das ruas Mário Mota, Frederico Aragonês e Alcebiades Gomes do Amaral e Félix Correia, no bairro Prado. Pedido de providência 585, da vereadora Maria Helena, solicita ao órgão competente para que seja realizada a iluminação da rua Siqueira Campos, no bairro Fluminense. Pedido de informação 140, solicita que, através da secretaria competente, verifique se existe nome na rua localizada ao lado da subestação da CE, bairro Prado. Prefeitura Municipal, ofício 340/2020. Apraz cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em atenção ofício 259/2020, encaminhar em anexo a documentação conforme enunciado no item 3 do ofício da Prefeitura Municipal, ofício 337. Solimar Charopem Gonçalves, prefeito municipal. Voto de pesar. O vereador infrafirmado no uso de suas atribuições regimentais vem por meio desse requerer um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Pedro Lopes Soares, ocorrido no dia 6 de novembro de 2020. Solicita que seja oficiada a esposa Heloísa Enchalsp Costa, na rua Teodoro Sebastim, número 61, Vila Real, Santana do Livramento. Santana do Livramento, 6 de novembro de 2020, vereador Dagberto Reis. Voto de pesar. O vereador, no uso de suas atribuições e conformidade com a resolução número 1252, requer, após a devida aprovação do plenário, um encaminhamento do voto de pesar à residência da família enlutada da criança de 6 anos, Enércio Che Guevara Silveira Ortiz, falecida na última quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Vereador Itacir Soares. Voto de pesar. O vereador signatário de suas atribuições regimentais vem, por meio deste, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade neste momento de dor e encaminhar o voto de pesar à família pelo falecimento do senhor capitão Cláudio Inserte. Solicita também que seja encaminhado presente voto à família, podendo ser entregue no segundo RP Monte.
Vereador Aquiles Pires. Voto de pesar. O vereador, com o assento desse legislativo e no uso de suas atribuições regimentais, em conformidade com o artigo 117, que após respectiva leitura e deliberação vem requerer que seja encaminhado voto de pesar pelo falecimento do senhor Ronei Castilhos, ocorrido no dia 8 de novembro de 2020. Outro sim solicita que seja notificada a família enlutada no endereço Rua Atos de Andrade, 297, bairro Divisa, em nome de seus filhos Ronise Moraes e Thierry Moraes. Vereador Antônio Zenoir, Republicanos. Era essa a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Zenoir. Passamos, então, às votações. Votação do voto de pesar. Vereador proponente Aquiles Pires. Ao senhor capitão Cláudio Inserte. Senhor presidente, eu pedi que fosse encaminhado a major, que o colega não leu o nome, mas no segundo RPMON, a major Carla. Carla Inserte. Isso. E Não, major, depois de capitão é major. Isso, ele é capitão. Ele foi, nós nos conhecemos no 7º RCMEC, inclusive ele foi, auxiliava a equipe de futebol do 7º, onde nós fazíamos parte, e além de ser uma figura ímpar, com trato com os soldados, com os subordinados. Com os subordinados, além da atribuição de militar, fora do 7º RCMEC, esposa da minha professora. Então, é uma pessoa que tinha um estímulo muito grande, um respeito muito grande pela figura correta e pela figura humana, que era o seu Cláudio, né? Então, por isso, nós fizemos essas condolências à família, a todos os amigos, pela irreparável perda de uma figura simples, parceiro e humana. Obrigado. Obrigado, vereador Aquiles. Vereador Dagberto. Junto. Ok. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria de senhor, pedir... tá bom. Todos os colegas. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, levantes. Aprovado por unanimidade. Voto de pesar ao senhor Luiz Lopes Soares. Vereador Dagberto Reis. Em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, levantes. Aprovado por unanimidade. Voto de pesar ao senhor Ronei Castilho. Vereador Antônio Zenoir, em discussão. Em discussão, senhor presidente. O senhor Ronei, chefe Ronei, como era conhecido, membro do movimento escoteiro, faleceu ontem na cidade de Porto Alegre, deixando aí a família do grupo escoteiro Duque de Caxias e tantos outros por aí afora. Os seus longos anos de escotismo, era um dos mais velhos membros do escotismo gaúcho, foi presidente da União dos Escoteiros do Brasil e acredito que foi até concorreu na eleição passada pelo PDT, se não me engano, né, vereadora Maria Helena? Exato. E deixa aí um legado muito grande ao movimento escoteiro e no qual não poderia me furtar em salientar de tantos momentos maravilhosos que foram vividos, de tanta entrega, tanta dedicação, e pelo qual hoje realmente nos resta somente a saudade e o registro deste homem, que foi excepcional e exemplar no exercício do voluntariado dentro do movimento escoteiro. Chefe Ronei. É isso, obrigado. Obrigado, vereador Antônio Zenoir. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Dagberto. Gostaria de me somar. Aperta. Deu, solta. Só aperta. Eu gostaria de me somar à homenagem do vereador Antônio Zenoir, porque o Ronei, ele prestou também um grande serviço ao Carnaval de Santana do Livramento,
Ele teve uma atuação muito destacada na Escola de Samba Tradição, em que ajudou muito quando nós reativamos o Carnaval, no ano de 2005, em Santana do Livramento, e houve a volta de algumas escolas, entre elas a Tradição. O Ronei estava ali, junto com o Jefferson Conceição Vargas, enfim, com toda aquela turma ali, e continuou fazendo um excelente trabalho, sempre ajudando a Escola de Samba Tradição. Ao mesmo tempo, também, o Ronei, ele trabalhou durante muito tempo com o Almanac Santanense, né, a revista do meu querido amigo Jango de Medeiros, e ele era um publicitário, né, ele passava nos gabinetes dos vereadores, oferecendo propaganda, tudo mais, e vivia no comércio, aí, buscando, enquanto teve saúde. Aí. Então, uma pessoa muito querida, além de todo o trabalho que fez no escotismo. Aí. Então, eu também quero me somar à homenagem, vereador Antônio. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, levante-se. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador Itacir. Senhor presidente, eu tive um atraso agora, pouquinho, não quero, só para justificar, senhor presidente, que eu estava junto com a mãe do Ernesto, que foi lido agora o voto de congratulação encaminhado por mim, fazendo um encaminhamento, inclusive, do óbito. Mas, senhores vereadores, eu não estava presente quando foi lido. Quero colocar à disposição de todos os vereadores desta casa. Foi um acidente fatal. Foi um guri que viveu até os 6 anos. Estava encaminhando, inclusive, ali no Coisa Nossa. Agora, dia 13, ele ia completar os 7 anos. Mas deixou uma lição para nós, de lutador social. Todo mundo conhecia ele. E uma outra coisa, senhor presidente, além da assinatura, a pedido dos funcionários ali do RIG, me pediram, vou estudar depois como é que eu faço, mas eu não vou entrar nesse momento, porque muitas pessoas vão dizer assim, o Itacir quer tirar proveito político dessa situação. Jamais penso isso. Jamais penso isso, vocês me conhecem. Dia 16, senhor presidente, os demais vereadores, quero encaminhar, se for possível, a pedido dos funcionários do RIG, que aquela parada de ônibus, a gente consiga colocar na parada do ônibus ali o nome do Ernesto. Então, já disse para eles que eu faço, a pedido deles, vou fazer, mas não nesse momento, vou fazer a partir do dia 16. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, está à disposição para todos os vereadores assinarem o voto de congratulação que fiz para o Ernesto. E solicito, senhor presidente, também como o pai e a mãe estavam separados, para a gente encaminhar aqui em 2 cópias, uma para o pai e outra para a mãe. Obrigado. Obrigado, vereador Itacir. Voto Em discussão. Voto de pesar ao senhor ao menino Ernesto Che Guevara da Silveira Ortiz. Em discussão, vereador Dagberto. A história desse menino é uma história... Ele luta desde pequenininho, andando ao lado do pai. Para vocês terem uma ideia, esse menino ele esteve em 27 estados da federação, acompanhando aí o seu pai nas lutas do MST. Eu escrevi um pequeno texto que eu publiquei no Face, inclusive foi lido lá no dia do enterro, do velório do pequeno Ernesto. Eu digo a vocês que eu não fui, e disse ao Itacira, e disse à mãe dele, inclusive, que eu não tive coragem de ir, né? Sinceramente, não tive coragem, porque é realmente muito triste. Né? Então, esse pequeno texto que a gente publicou dizia o seguinte: Ernesto Che Guevara Ortiz, presente. O pequeno Che viveu. Foram apenas 6 anos de vida, mas ele viveu para andar em muitas lutas do MST por este Brasil afora. Viveu para fazer a alegria de muitos com a sua espontaneidade e adoçar quem comprava suas rapaduras. Foram apenas 6 anos, mas o pequeno Che aprendeu que é na luta que conquistamos o que nos propomos. Aprendeu que é da Mãe Terra que provém o nosso alimento e que, por isso, ela tem a sua função social. Vai entender os desígnios de Deus, que certamente precisava de um pequeno revolucionário ou de alguém para entregar-lhe umas rapaduras. Ernesto Che Guevara Ortiz. Vai em paz, meu guri. Obrigado, vereador Dagberto. Continua a discussão. Vereador, eu
Também penso da mesma forma do vereador Dagberto. Eu conheci o Che Guevara, o pai dele era meu vizinho lá fora. Conheci a residência dele onde eu morava e realmente a história dele é muito linda. Então, eu gostaria de pedir para o vereador Itacir para assinar junto. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, levante-se. Aprovado por unanimidade. São 10 horas e 26 minutos. Passamos ao grande expediente. Primeiro vereador a fazer uso da palavra. Primeiro é o senhor presidente, Romário Paz. Eu dispenso. Próximo vereador, Huberto Navarro Garrão. Próximo vereador, Antônio Zenoir, eu dispenso. Vereador Aquiles Pires. Dispensa. Vereador Silveira, se retirou. Vereador Carlos Nilo. Fazer uso daqui mesmo. Senhor presidente, colegas vereadores, eu vou fazer uso bem breve, só para fazer um relato, e nesse relato pedir apoio da líder do governo, Maria Helena, e do meu colega Germano Camacho, para que a gente solucione um problema bastante pontual que tem aqui em Livramento, que é a questão da aglomeração de carros que ficam escutando som. Por que eu estou fazendo esse relato, senhor presidente? A Maria Helena deve de saber, ali na Tamandaré, Maria Helena, agora virou um novo point, né? Ali perto do Bar Bem de Bem. Isso, bem na quadra da minha casa. E eu estou fazendo esse relato porque nós ouvimos aqui vários relatos das pessoas da BR nesse mandato, vocês lembram? Fizemos reunião na brigada. Maria Helena, inclusive, nós estávamos juntos numa. Mas eu não tinha vivido isso. Como é diferente, né, pessoal? Apesar de a gente ter comprado a luta do pessoal da BR, mas eu não tinha ideia do que era, não tinha noção. De sábado para domingo eu não dormi. Eu não consegui dormir. E nós não temos lei que impeça uma pessoa de ficar ali. Nós não temos. E o problema não é o pessoal ir ali no plantão comprar, não é esse o problema. O problema não é o pessoal ir comprar sua bebida e tomar, também não é o problema. O problema é o carro-som estacionar na frente da tua casa e competir com outro com som maior. Esse é o problema. Porque se o pessoal comprasse e fosse conversar, não é problema. O problema é o carro-som. Para a gente que mora um pouco mais acima, os vidros não param de trepidar. E não tem o que fazer. Então, eu tive dando uma lida, nesse final de semana, de cidades que tentaram resolver esse problema. E vi Santa Maria. Santa Maria, sabe como que eles resolveram o problema? Onde tinha esse problema, onde os carros estacionavam e colocavam som, e ficavam a noite inteira ali, porque a verdade é uma também, nós não temos um espaço para essa juventude ficar. Esse é um problema também, né? A juventude de Santana do Livramento quer se reunir, quer conversar, e é um direito deles. E nós não temos um espaço apropriado para isso. E aí eles botam o carro-som aonde eles acham que deve de botar, não tem lugar para estacionar, estaciona. E Santa Maria criou a faixa amarela, se chama. Eles pegam uma quadra ou uma rua, Germano, e pintam meio fio de amarelo, e no início da rua eles botam uma placa, diz, proibido estacionar das 23 às 6 da manhã. Quem estaciona ali é multado. Ou seja, é uma maneira de tu coibir a pessoa que estaciona de carro-som, aonde é uma zona residencial. E aí é que eu venho agora com o problema. Nós sabemos que o plano diretor nós temos dividido nos zoneamentos. Silveira, tu que é engenheiro, tu deve de saber melhor isso do que eu. Quando a gente planeja uma cidade, a gente zoneia ela para que os habitantes consigam ter uma vida tranquila e todos os habitantes também consigam se divertir da mesma maneira. E é por isso que se criaram as zonas residenciais, a zona comercial, a zona mista. E aí,
nesse momento, a gente percebe o quão foi desrespeitado o plano diretor, muitos nos zoneamentos realizados, e hoje nós temos tudo em tudo. Poucos são os bairros residenciais, a não ser ali o Jardim Europa, que foi furado, Monteiro, tu deve de saber, pela colocação daquele motel ali, que não deveria ser colocado, era proibido, não sei como autorizam um empreendimento numa zona residencial daquele porte. O Jardim Atenas é outra zona residencial, agora nós temos aí o Manuela, esses empreendimentos do Minha Casa e Minha Vida, que são zonas residenciais, e que evitariam que isso acontecesse. Então, eu quero dar a sugestão para a Maria Helena, para o Germano, para a gente conversar sobre isso com o Alencastro, conversar com o prefeito, conversar com a brigada, sobre de nós implementar aqui, se for o caso, de uma faixa amarela, seja ela na BR, seja ela em alguns pontos necessários, aonde tenham zonas residenciais e famílias, aonde esse tipo de transtorno não venha acontecer. Essa é a minha sugestão, e eu deixo aqui como uma discussão para nós do parlamento, a gente discutir e achar a melhor solução para que essas famílias da juventude também tenham um lugar para se divertir. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Nilo. Próximo vereador. Próximo vereador Dagberto Reis. Próximo vereador Danúbio Barcelos. Vereador Evandro Gutenbier. Dispenso. Vereador Germano Camacho. Vereador. Me permite falar daqui mesmo, presidente? Eu queria só registrar o grande evento de som automotivo que teve na chácara da prefeitura ontem. Nós temos que apoiar esse tipo de evento e parabenizar a Norte Sul Eventos, o Andrei, e também agradecer à prefeitura por toda a estrutura realizada para a realização, para que pudesse ocorrer o evento, né? Parabenizar, então, o Andrei, parabenizar o Norte Sul e todos aqueles que são apaixonados pelo som automotivo. Tá? É só isso aí, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Germano Camacho, próximo. Vereador Leandro Ferreira. Dispenso. Vereador Lídio Mendes. Vereador Lídio Mendes, fará uso. Vereador Luiz Tacir. Dispenso. Vereadora Márcia da Rosa. Vereador Marco Monteiro. Eu dispenso. Vereadora Maria Helena. E vereador Maurício Galo Del Fabro. Dispensa. Não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão.